Oi pessoal, tudo bem? Então a professora Rosane vai estar dando continuidade ao assunto de português lá do sexto ano para vocês. Então nessa aula nós vamos estar falando sobre frase, período e oração. Então o que é a frase? É tudo que é enunciado, falado no sentido completo. Pode ser formado só por uma palavra ou por várias, podendo ter verbo ou não. Aí vale lembrar o que é verbo. É tudo que faz ação dentro de uma frase. Por exemplo, ele correu. Correu, verbo correr. Ele nadou, verbo nadar. Tá? Ele nadou e correu. Então, esses são verbos. Quando a frase apresenta no mínimo um verbo, ela é chamada de oração. Quando ela não apresenta verbo, ela é denominada de frase nominal. E aí, essa frase ela pode passar a afirmar, negar ou até mesmo perguntar, questionar, tá? E aí ela se converte em uma oração. E aí isso acontece quando nós temos na presença, como eu expliquei, verbo, tá? O verbo faz isso, ele se tornar essa oração. Aí nós podemos considerar como frases nominais as em que o verbo não está escrito, mas ele de fato existe. Tá? Por exemplo, o Brasil possui um grande potencial turístico. Espantoso, não vá embora. Silêncio, o telefone está tocando. Então, nesse caso aqui, o sujeito e o predicado se articulam nessa oração. Então, o que é a oração? Que apresenta um verbo. A oração se organiza ao redor desse verbo. Então, sem verbo, não há oração. Verbo, então, é uma palavra que expressa ação, estado, até mesmo um fenômeno na natureza. E aí nós temos as frases conforme a entoação que nós precisamos, tá? Conforme a entoação, ela vai ter uma frase. Então, essa fala, essa entoação, ela dá um sentido mais amplo para a colocação dessa frase, nessa ampliedade, nessa ampliação da expressão. Aí, dependendo do que foi dito e de como foi dito, ela pode se tornar uma frase simples ou mais complexa, tá? E aí pode identificar a constatação, dúvida, surpresa, indignação, decepção, dor, tá? E aí, na língua escrita, os sinais de pontuações, eles podem agir dando esse sentido das frases com essa entoação. Por exemplo, se eu falar, é ela? Tá? Eu estou questionando. Ah, é ela! Tô afirmando com veemência. É ela. Afirmei. É ela. Tá? Então, conforme a entoação que eu colocar, essa entoação ela vai me indicar essa constatação, essa dúvida, essa surpresa, tá? Então, elas podem te dar um sentido um pouco diferente da interpretação. Aí, nós podemos ter frases interrogativas, tá? Que ela está fazendo uma pergunta, por exemplo, você aceita um copo de suco? Você deseja saber se você aceita um copo de suco. Então, a gente está pedindo de forma direta e indireta. Nós podemos ter frases imperativas, tá? Quando o emissor, nesse caso, dá uma ordem, um conselho ou até mesmo faz um pedido. Faça-o entrar no carro. Eu estou afirmando, tá? Não faça isso, estou negando, tá? Então, nesse caso, eu estou dando uma ordem, um pedido do que eu tenho necessidade. As exclamativas, nesse caso, dá uma entoação na frase um pouco mais prolongada. Que prova difícil! Quando eu faço isso, eu estou exclamando. É uma delícia esse bolo, tá? Eu estou exclamando também. Agora, quando eu quero declarar, quer dizer, eu quero constatar um fato positivo, afirmativo ou negativo, tá? Obrigar o rapaz a sair, estou afirmando. Ele não está em casa, estou negando, tá? De forma objetiva, nada de enrolação. Dentro das frases, nós temos os períodos simples e composto, tá? Quando o período é simples, é formado apenas por uma oração, também denominada de oração absoluta. Os professores entregaram a prova. Ponto. Foi essa a ação desse período simples. Agora, quando é composto, é formado por duas mais orações. Hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube, depois voltarão para casa. Quer dizer, tem várias ações, tem várias orações dentro dessa frase, tá?
Então, essa é a diferença entre período, oração, que vocês vão encontrar lá no material de apoio de vocês. Desejo a todos um bom dia, deixei uma chargezinha ali para vocês darem uma risadinha. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.